Alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, olha eu aqui de novo, professor Beto. O ano passado, quando nós começamos no primeiro ano, eu lembro que história era novidade para vocês. A história desse jeito que a gente trabalhava. E o ano passado, nós trabalhamos no primeiro ano, nós trabalhamos História Geral e História de Rondônia. Muitos de vocês disseram, professor, como eu não conhecia Rondônia até assistir às aulas de História de Rondônia. E hoje eu trago vocês aqui, agora nessa nossa nova viagem, no segundo ano. Olha a jornada de vocês. Chegaram ao segundo ano. E nós estaremos nessa jornada já nos preparando para o Enem, que o ano que vem, esse ano já tem Enem também, vocês já podem fazer Enem, mas o ano que vem vocês irão fazer o Enem definitivamente no terceiro ano. E essa nossa jornada no segundo ano, nós vamos passar por períodos históricos novos. A gente começa a nossa aula de hoje falando sobre os povos originários da América. Porque nós vamos esquecer um pouco da história europeia e vamos ver como essa história europeia ela influenciou depois com as grandes navegações, com esse período aí do mercantilismo, o início do capitalismo, mercantilismo, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, as reformas protestantes, as novas descobertas científicas, tudo isso, o renascimento acontecendo na Europa, ela vai ter uma influência diretamente nas Américas. Por quê? Porque as Américas, ela não era desabitada. Ela já era habitada por povos originários. E aí chegaram os europeus. De além-mar vieram os europeus. E aqui chegaram. Isso causou impacto. Mas antes de nós começarmos a nossa aula 1.1, vamos falar um pouco dessa aula de hoje? Na tela para vocês. A aula de hoje, aqui eu e a minha parceira aí, ó, a professora Zilmar. Quem é a professora Zilmar? Olha, eu, professor João Herbert, mais conhecido como professor Beto, sou formado em História, sou especialista em Gestão Pública e sou mestre em História da Amazônia. A professora Zilmar Nascimento, ela é licenciada também em História e especialista em Metodologia do Ensino Superior. Minha parceira que vocês já não conhecem, né? Mas ela já vai estar aqui com vocês. Vai estar aqui com vocês para falar com vocês. E nesse segundo ano, nessa unidade 1, nós vamos ter ela como tema principal a colonização da América e a Idade Moderna. Vamos falar sobre os povos originários da América, os povos originários do Brasil, a colonização da América Espanhola, a organização política e administrativa da América Espanhola, a colonização da América Portuguesa. São assuntos que nós iremos tratar dentro dessa unidade 1. E, além disso, nós teremos capitanias hereditárias e governo geral, Brasil isso daí, tá? Invasões estrangeiras no Brasil, formação da sociedade colonial brasileira, escravidão e a forma de resistência no Brasil, e ainda nós teremos religiosidade e sociedade na América, a produção açucareira, como ela é longa, nós dividimos ela em 1 e 2, a União Ibérica e a entradas e bandeiras. Esses serão os assuntos da unidade 1 que nós iremos trabalhar com vocês. E para a aula de hoje nós preparamos essa aula especial. E aí eu vou para os nossos alunos indígenas aí, para terem bastante atenção, para entender como é que se dá esse choque cultural. Os primeiros contatos com o colonizador. Indígenas e não índios. Isso é algo que nós vamos entender, porque hoje não se fala mais a questão, não se chama mais a questão índio, e sim indígena. Isso daqui é algo que nós temos que tirar do nosso vocabulário. O impacto da colonização europeia, os maias, os incas, os astecas aí, também serão assuntos dessa aula. E aí a gente já começa sobre os povos originários. Por que povos originários? Porque originalmente, por um processo de construção, de constituição antigo, que eles vão se constituindo aqui nesse território,
Os primeiros povos a chegar à América são os povos originários. Então, eles são originários da América. Enquanto os europeus vieram de fora, lá da Europa, trouxeram os escravizados africanos, aqui existiam os povos originários, que era o dono dessa terra. Pachamama, a terra. Pindorama, no Brasil, eram os povos que habitavam esta terra, esses povos originários. Povos esses que ele tem a sua cultura, a sua língua, a sua religião, a sua cosmologia própria, seus costumes próprios. Povos esses que viveram milhares de anos nessa terra chamada América. Seja América do Norte, seja América Central, ou seja América do Sul. Esses povos originários habitavam essa região. Mas vamos entender um pouco mais sobre eles na tela. Os povos originários da América são comunidades indígenas que habitam o continente antes da chegada do colonizador europeu. Sua presença remonta pelo menos de 11 a 20 mil anos, data essa que até hoje é palco de disputas, principalmente com a pesquisa de Nied Guidon. Quando os primeiros grupos atravessaram o Estreito de Bering, vindo da Ásia. Isso é a teoria do Estreito de Bering, a teoria asiática, tá? E se dispersaram pela América. Então, isso daqui nós vamos pegar porque é a teoria mais aceita, porque existe ainda outras teorias que nós estudamos lá no primeiro ano, lembra? A teoria transoceânica, a Malaio-Polinésia, que é outra teoria de ocupação da América. Mas desses povos que existem hoje, acredita-se que eles passaram por esse processo de colonização atravessando o Estreito de Bering, que fica lá na Beringia, ali na divisa entre a Rússia e os Estados Unidos, lá no Alasca. Como se deu os primeiros contatos com o colonizador? Como é que vai se dar esse primeiro contato? Será que ele foi pacífico? O encontro entre os povos indígenas da América e os colonizadores europeus, a partir do final do século XV, foi marcado por espanto, conflito e profunda transformação. Para os europeus, a terra, olha entre aspas, tá? Olha o nome entre aspas, preste atenção. As terras descobertas representavam novas oportunidades econômicas e novas oportunidades, o quê? Religiosas. Sabe por quê? Porque os padres jesuítas vieram junto com esse colonizador, tanto com o colonizador português, quanto com o colonizador espanhol. Os padres vieram junto, porque era uma oportunidade religiosa também. Agora, daqui é para o europeu. E para os povos originários? O contato com os estrangeiros significou o início... Aí eu chamo a atenção para vocês aqui, olha. Violenta ruptura em suas formas de vida. Violenta ruptura em suas formas de vida. Percebam vocês que a experiência para um é totalmente diferente da experiência para o outro. Muitas dessas populações, com cultura diversas e sofisticada, como os maias, os incas e os astecas, tinham cultura altamente sofisticada, inicialmente receberam o europeu com curiosidade. Quem é esse povo que está vindo além mar?
E até hospitalidade, olha, deve ser amigo, vamos recepcioná-lo com hospitalidade, sem imaginar que o impacto devastadores que seguiriam. Tá? Então, esse impacto vai ser muito forte entre esses povos, vindo da Europa, os europeus. E os indígenas aqueles olham para o europeu e disseram, gente, serão deuses que estão sendo mandados para nós, pelos oceanos? Deuses que saíram para o oceano estão voltando, agora vestidos com roupas estranhas? Vamos recepcioná-lo com hospitalidade. Só que eles não pensavam que na cabeça desse europeu é como se fosse, sabe, uma mulher quando ela tem um casamento com um marido violento e ela não sabe que ele é violento, só depois, com o tempo, que ela vai descobrir, e chega até ao feminicídio, que é algo repugnante. Assim mesmo foram os indígenas. Eles olharam o europeu e eles achavam que teriam uma relação amistosa com os europeus. Só que os europeus traziam em sua bagagem, primeiro, a ganância do mercantilismo. O mercantilismo queria conquistar novas terras para poder explorar aquelas novas terras. Então havia uma ganância do mercantilismo. Esses europeus, eles chegaram ainda com pólvora, cavalo, doenças. Eles chegaram para conquistar e dominar aqueles povos. E aqueles povos que estavam recepcionando o europeu, principalmente aqui no Brasil, os tupinambás recepcionaram os europeus e disseram, olha, vamos trabalhar para eles, que eles estão trazendo presente para nós e eles querem pau-brasil. E eles começam a fazer esse comércio, só que depois eles perceberam que eles estavam sendo explorados, escravizados, mortos, violentados. E aí eles começam um processo de fuga. E essa fuga era uma tentativa de se salvar dessa colonização. Na tela para vocês. À medida que os europeus avançavam pelo continente, impunham suas crenças, sua estrutura de poder, porque é totalmente diferente essa estrutura de poder que existiu com os povos nativos. A crença era diferente. O modo de produção era diferente. Os europeus queriam produzir para quê? Para vender. Os indígenas queriam produzir para quê? Para comer. A superioridade bélica, ou seja, a superioridade de arma, as armas, e a introdução de doenças desconhecidas foram determinantes para, sem medir palavras, gente, para um verdadeiro extermínio de milhões de indígenas em poucas décadas. O modelo de colonização baseada na exploração e na escravização, seja ela direta, como foi o caso dos portugueses, ou seja ela indireta, como foi o caso dos espanhóis, porque eles inventavam nomes para escravizar indiretamente os indígenas. E esses povos indígenas ainda vão resistir em diversas regiões, com levantes, fugas e alianças estratégicas com os outros povos para eles tentarem fazer uma defesa. Vocês estão percebendo aqui
que esse contato para os dois lados foram vistos de forma diferente, e por muito tempo nós estudamos uma história que era contada pelos europeus. Tu acha que o colonizador vai contar uma história que ele não seja o herói? Que ele não seja o salvador da colonização? Sempre o dominante que tem poder de contar a história, ele anula a história do dominado. E esses povos originários, por muito tempo, eles tiveram suas histórias anuladas. Eles não tiveram voz. Eles não tiveram a pena. Eles não tiveram o pergaminho. Eles não tiveram o livro. Eles não tiveram a imprensa para contar a sua história. A história que nós conhecemos era uma história contada pelo colonizador. O colonizador não chegava, nós chegamos lá para escravizar, para levar doença, não. Nós chegamos para levar a civilização, não era assim que o colonizador contava a história? Aí esses povos aqui, sem voz, sem vez, sem poder se defender, só tinha uma saída: fugir. Fugir e fugir. Por isso que muitos tupinambás que em 1500 existiam no litoral brasileiro com a chegada dos portugueses, vão se encontrar hoje onde, seus descendentes? Aqui na Amazônia, aqui em Rondônia. Daqui se originou o tupi, que migrou para o litoral brasileiro. E daqui vai ser o fim do povo tupi, que migra de volta para a Amazônia, fugindo do colonizador. Mas o colonizador não deixa o indígena em paz. Ele vai vir para a Amazônia, ele vai vir para os rios e ele vai continuar o seu processo de dizimação desses povos originários. Processo este que, infelizmente, nós assistimos até hoje, com a expansão das fronteiras agrícolas, com a grilagem de terra, com garimpos ilegais e com conflitos no campo, principalmente em terras indígenas. Maias, incas e astecas, que tiveram impérios grandiosos, simplesmente desapareceram do mapa. Quantos povos que existiam aqui, como um exemplo, o povo Tanaru, aqui em Rondônia, que havia um registro, um último indígena, hoje já se tem estudo para provar que existem mais indígenas Tanaru, mas o último registro era que o índio do buraco, que era chamado popularmente, olha como era chamado, o índio do buraco, aquele indígena que resistia ali, era o último Tanaru, porque o seu povo foi dizimado por esse processo de colonização. E assim é que se deu esse contato desse europeu que dizia estar trazendo a civilização. Que civilização é essa? Uma civilização que ela trouxe doença, imposição de uma religião, o genocídio, o etnocídio para um povo que aqui fragilmente tentava se juntar com outros povos, porque indígena não é tudo igual, cada um povo é diferente do outro, mas muitas vezes eles fazem união para tentar lutar contra o europeu.
Muitos europeus conseguiram convencer indígenas, dizendo, olha, nós somos os caras, nós somos bons, eles são os maus. E convenceu povos indígenas a lutar contra outros povos indígenas. Na tela de vocês. Muitas comunidades resistiram ativamente, preservaram elementos de sua cultura e até influenciaram os colonizadores com seus conhecimentos sobre território, sobre agricultura. Se hoje o mundo tem batata, agradeça aos indígenas. Se hoje o mundo tem milho, agradeça aos indígenas. Se hoje o mundo tem mandioca, agradeça aos indígenas. Conhecimento de recursos naturais também. Esse momento inicial de contato marcou profundamente a história da América, deixando heranças complexas e conflitos que ainda moldam as relações até os dias atuais. Aí eu chamo vocês a atenção para essa frase aqui. Indígena e não índio. Porque mesmo não sendo o mais correto seriam os povos originários, mas por que falar indígena e não falar mais índio? Vocês já pararam para pensar nisso? Que hoje os movimentos indígenas do Brasil, eles têm uma resistência até na educação verbalizada, na educação vocal, na educação gramatical, sobre que é uma forma de resistência, de respeito e de luta. Bora entender por que essa diferença existe na tela. Primeiro que essa figura aqui é a figura de Cristóvão Colombo. Ele estava a serviço do governo espanhol, né? Aí o Cristóvão Colombo, bem antes de Pedro Álvares Cabral, 8 anos antes de Pedro Álvares Cabral, em 1492, Cristóvão Colombo viajou com o objetivo de chegar aonde? Às Índias. Por quê? Nas Índias eles faziam comércio de seda, marfim, especiarias, tempero. As grandes navegações foram basicamente buscar tempero. Porém, o Cristóvão Colombo chegou em terra que chamou os habitantes daquela terra, porque ele pensava ter chegado às Índias, vai chamar de índios, pensando que tinha chegado ao seu destino, mas ele estava na América, precisamente na América Central. Estava na América Central. Vai ser, deixa eu apagar aqui, vai ser a primeira fake news da história da América. Olha aí como já existia fake news naquele momento. A primeira fake news foi Cristóvão Colombo que trouxe para a América. Olha, pessoal, quero dizer que vocês moram nas Índias. Então, eu vou chamar vocês de índios. Olha onde está o erro. A culpa desse erro é desse cabra, Cristóvão Colombo. E ele morreu sem saber que ele tinha descoberto o novo continente. Sabiam disso? Aí quem vai descobrir o novo continente vai ser o Américo Vespúcio. Por isso que o nome da América não é continente colombiano, e sim continente americano. Em homenagem a Américo Vespúcio. Agora preste atenção, meus queridos. Aos nossos alunos indígenas e não indígenas. Todos vocês precisam entender isso. E vocês precisam se politizar sobre essa questão. Até pelos respeitos que nós temos que ter aos povos originários de Rondônia. A palavra indígena é a mais adequada que índio, porque significa literalmente originário do lugar. Esse termo reconhece que os povos indígenas já habitavam a América muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Entendeu?
Indígenas é o mais adequado, de que índio, tá? Então vamos tirar isso aqui do nosso vocabulário. Ou povos originários, que significa indígena, é o povo originário do lugar. Essa palavra índio, ela já se tornou pejorativa, tá? Porque é fruto de um erro histórico cometido por Cristóvão Colombo, como nós vimos já aqui, ele cometendo esse erro histórico por achar que tinha chegado às Índias. Além disso, a palavra índio, ela generaliza uma enorme diversidade de povos, como se todos fossem iguais. Na América existem milhares de etnias com língua, cultura e história totalmente distinta, totalmente diferente. Então, o termo indígena é o mais respeitoso por reconhecer essa pluralidade e evitar estereótipos construídos durante o período colonial, quando os povos originários foram vistos como inferiores ou atrasados. Inferiores ou atrasados. Povos originários. Cada um tem sua identidade. Cada povo tem seu costume. Cada povo tem sua língua. O povo caritiana está bem pertinho do povo caripuna, mas a língua do povo caritiana não é igual à do povo caripuna. Não é igual do povo Wari. O povo Wari tinha sua cosmologia, os Oronal, Oroate, Oromon, Oroarã. Essa descendência do povo Wari, que é o tronco principal, eles tinham sua cosmologia totalmente diferente de outros povos, dos Pacás Novos, dos Cintalargas, dos de Jeromiti, dos Uajuru, dos Sacarabiá, dos Guaraçuguê. Cada povo era diferente. Os Nambiquaras que resistiram tanto ali na região ali de Vilhena, tinha uma cultura diferente do povo Jaru, do povo Tanaru, do povo Mura do Baixo Madeira. Cada um com a sua resistência diferente, com a sua língua diferente, com a sua cultura diferente. Então, falar índio como uma forma de generalizar todos esses povos é um erro grotesco que você comete. Porque os povos indígenas, ele não é um único povo. Eles são vários povos, assim mesmo como nós somos um povo, os bolivianos são outros povos. Assim mesmo, como mesmo falando a mesma língua, boliviano e peruano são diferentes. Como são diferentes dos argentinos, como são diferentes dos uruguaios, do Paraguai e de outros países que falam a língua latina. Assim mesmo são os povos indígenas. Cada um tem seu costume da sua língua. Então eles não são únicos povos. Tupi não era o mesmo dos incas, nem dos maias, nem dos astecas. Cada um era um povo diferente. Fora os povos da América do Norte. Os moicanos, aqueles da Machadinha, me fugiu o nome deles. Estava tentando lembrar aqui. São povos diferentes. São povos com cultura diferente, tá?
com um jeito diferente. Você pega os povos indígenas norte-americanos, são totalmente diferentes dos povos indígenas sul-americanos ou da América Central. Cada um com seu costume diferente, sua língua diferente, sua cosmologia. Na tela. Isso é porque é a nossa primeira aula só, tá? Por fim, o uso indígena é também uma forma de reconhecer a luta desses povos por identidade, direitos e território. Hoje, organizações e lideranças preferem esse termo, alguns não foram politizados, tá? Então, alguns não fazem questão, mas a maioria que está nesse processo de luta, eles preferem esse termo porque ele valoriza a autodeterminação e rompe com uma visão colonial. Assim, falar indígena é uma escolha consciente de respeito e reconhecimento histórico. Porque esses povos, eles passaram por um processo de impacto dessa colonização europeia, que não foi fácil. Qual foi o impacto dessa colonização? Primeiro eu vou listar o genocídio. Genocídio, gente, é quando você mata um povo de forma em massa, indiscriminada. O genocídio é a redução drástica das populações devido à doença, às guerras e à exploração. Outro ponto de impacto, a imposição cultural. Quando eu falo cultura, eu estou falando em algo amplo. E a imposição religiosa, com uma tentativa de apagar as tradições e línguas originárias. Então, isso daqui é algo que impactou essa chegada. Aqui é uma simbologia aqui da bandeira de Portugal, a bandeira do Brasil. É claro que quando eles chegavam aqui não existia a bandeira do Brasil, tá? Daqui só é uma representação. Essa bandeira brasileira ela só vai existir depois lá na proclamação da República. Mas é uma representação do impacto dessa chegada. A moradia ela começa a mudar. Olha aqui o contraste dessa moradia para uma oca. O contraste da vestimenta dos indígenas para o europeu. O cavalo sendo introduzido aqui. As naus, as caravelas, a forma de navegar. A religião trazida. Tudo isso gerou um impacto grandioso com esses povos originários. Na tela. A colonização provocou uma perda de territórios tradicionais, a imposição de novas línguas, religiões e cultura, além de destruição de muitas estruturas sociais e políticas indígenas. Milhões de indígenas morreram em consequência da guerra, escravização e principalmente de doenças trazidas pelos europeus, para os quais não tinham imunidade. Esse processo resultou na redução drástica das populações nativas e na marginalização de seus modos de vida. A doença foi terrível para os indígenas. E aqui algumas grandes civilizações latino-americanas. Aí eu destaco essas três para vocês. Os incas, os maias e os astecas. Gente, eles já tinham agricultura própria, eles já tinham cosmologia própria, eles já tinham um modo de ver, de viver, já tinham pirâmides, que era símbolo de civilização desde o Egito Antigo. Os incas, contato dos incas com os espanhóis encontraram um império bastante desenvolvido. O Império Inca, cujo território se estendia lá dos Andes, aqui, ó, da Cordilheira dos Andes, próximo de nós aqui, ó, Peru, Bolívia, Equador e Chile. E desde a Cordilheira dos Andes
aqui do sul até o norte. O Império Inca era controlado de sua sede no Peru pelo monarca Filho do Sol. O último monarca foi Atahualpa. Aparelho burocrático e militar fortíssimo. Em 26 de julho de 1533, o 13º e último imperador Inca, Atahualpa, foi morto por ordem de Francisco Pizarro, o conquistador espanhol da região, pondo fim ao Império Inca. A morte de Atahualpa deu fim a esse império que era grandioso. Tão grandioso era o Império Inca que eles próprios denominavam ele de Tahuantinsuyo, Império das Quatro Direções Quechua, que era dividido entre norte, leste, oeste e sul. Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo e Colassuyo. Norte, leste, oeste e sul. De tão grande que era o Império Inca. Grandioso, enigmático também era o Império Maia. Os maias organizavam sob forma de cidades-estados. Eles já tinham essa organização, gente. Dessa forma, não havia centralização política. O rei, conhecido como Ajau, era a autoridade máxima da cidade e era enxergado como uma manifestação dos deuses. Ou seja, o rei é um próprio deus. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses. A nobreza era responsável por cargos relacionados à administração e pelo sacerdócio religioso. Essa é a estrutura maia. Agora vem um outro tão grandioso e tão emblemático. O povo asteca. Localização do povo asteca, Vale do México. Quais os avanços do povo asteca? Agricultura em chinampas, que eram ilhas artificiais, que eles construíram ilhas artificiais, e a organização militar. Destaque para o povo asteca, cidade de Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, maior cidade da América, cidade do México. Gente, olha a característica dos astecas. No topo da pirâmide social estava o imperador, chamado Huey Tlatoani, e considerado um dos representantes dos deuses supremos dos astecas, o Tliscatlipoca. Olha o nome do rei aqui. Dá um trava-língua na gente, né? Abaixo do imperador estava a classe social, que pode ser definida como nobreza, e abaixo da nobreza estavam os homens comuns, como os Maceuate. O grupo inferior da sociedade asteca eram os escravos, conhecidos como Tlacotin. Então essa era a estrutura dos astecas. E essa foi a nossa primeira aula de hoje. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou voltar para nós fazermos aquela revisão e atividade com vocês. Até lá.